Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Como estão vocês? Boa A graça e a noite. paz aí de Jesus seja sobre a vida de vocês. Amém? Amém. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. Quem está animado aí para mais uma aula? Uhul. Aí, assim que eu gosto. É isso aí, galera. Deixa eu ver a carinha de vocês aí. Abre essa câmera aí que eu quero conhecer essa turma maravilhosa. Hein? Muita gente aí já fez aula comigo, hein? Quantos ex-alunos aí? Quem já fez aula comigo aí? Manda um oi aí no chat aí para eu ver. Deixa eu ver quem que tá online. Pessoal, desculpa aí, eu tô meio ofegante, eu tô numa correria, eu tive que vir correndo aqui. Ufa! Vamos lá. Deixa eu ver quem que tá aí. Olha, a Tati tá aí, a Mary, a Bia, a Ellen, Sandra, Gabriel, Levi, a Graça, a Bruna, a Karen. Nossa, muita gente queria. A Paulinha tá aí, ó. Tátiva, muito bom. Giselma também. Gente, glória a Deus, hein? Bom demais ver vocês. Sejam bem-vindos. O meu nome é Matheus, todo mundo me chama de Kim, professor Fisiquim. Sou atualmente coordenador dos cursos avançados da Central no CCM. Estou aí como um braço direito do pastor Samir, né? Sempre que dá um problema, ele liga, né? Ô Kim, estou precisando de você. Então, nós estamos aí para cobri-lo mais uma vez e para mim é um privilégio, uma bênção muito grande. Além do mais, esse é um curso muito importante, muito, muito legal, né? Para quem já fez aí o curso de Romanos comigo, que eu sou professor, né? Não é por nada não, gente, assim, não conta para o Samir que eu vou falar isso não, hein? Mas é o melhor curso do CCM, tá? Melhor, Romanos. Não conta não, gente. Ô, Gabriel, essa parte aí tá gravada, você corta, tá? Mas aí, gente, então, quem lembra aí de Romanos, a gente, nas duas primeiras aulas lá, a gente até pega um pouquinho, né, de como interpretar a Bíblia também. Então, eu amo demais esse assunto. Então, meus irmãos, vamos orar para começar. Vamos orar para a gente dar o start aqui. E, opa, aconteceu alguma coisa. Agarrou. Aí. Aí, voltou. Então vamos orar, né? Se concentra aí, dá aquele grito aí na sua casa aí. Ô, já começou a aula aqui, vocês me deixam em paz, tá? Dá esse grito aí para dar tudo certo, para nada te interromper nessa aula maravilhosa. Então, Deus, obrigado, Pai, por essa turma aqui, Pai, do curso de doutrina. Nós nos apresentamos aqui ao Senhor e a nossa expectativa está única e exclusivamente em Ti agora, Pai. Ah, Senhor. Irmão, perceba, tente se concentrar agora na presença de Deus aí. Nós não estamos aqui por um conhecimento intelectual apenas, mas para um toque de Deus, para os nossos olhos, do nosso entendimento serem abertos. E quem faz essa obra é o Espírito Santo, que nos revela. Espírito Santo, nós te damos total liberdade aqui nessa noite. Revela-nos o Cristo. Revela-nos as suas santas palavras. Que a sua palavra se torne vida em nosso coração. E que a gente possa guardar a tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Que a gente possa meditar nela de dia e de noite. E não só meditar, Pai, mas que a gente possa entender corretamente. Porque, Pai, assim como diz lá na parábola do semeador, algo muito preocupante. Que aqueles que ouvindo a palavra e não entendendo são aqueles que a semente que cai à beira do caminho e o maligno lhe rouba a palavra. Oh Deus, nós não queremos ser esses que ouvem e não entendem, que não sabem interpretar, que não entendem. Nós queremos entender, nós queremos compreender a palavra, aquilo que lemos e aquilo que ouvimos. Então, nos usa aqui nessa noite e que a Bíblia se abra diante dos nossos olhos. Se muitos aqui, Pai, assim como eu na minha trajetória, têm cometido erros, falhas, e até hoje muitas vezes cometemos, na hora de lidar com a Tua palavra, eu te peço, Pai, que hoje muitos desses erros caiam por terra, que nós estejamos aqui abertos para mudarmos nosso método, mudarmos de concepções erradas para algo que é genuíno e algo que é original e correto. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Amém. Amém. Aleluia, irmãos. Aleluia. Amém. Em nome Amém. de Jesus, amém. Beleza, beleza. Queridos, eu queria pedir aí para umas 2 pessoas aí, ó, comentarem rapidinho. O que vocês têm aprendido aí no curso? O que vocês estão mais gostando até agora? 2 pessoas, por favor, abre o microfone aí e conta para mim, só para eu me situar aqui. Bom, vamos lá, vou falar aqui, Matheus, um pouquinho. A gente tem visto aí o roteiro de observação, né? Princípios de interpretação e o roteiro de aplicação. Foi o último tema que a gente viu na outra aula, né? Sim. Forma literária, estrutura do texto, né? Uhum. Desenvolvimento e conclusão. Glória a Deus, irmão. Bom demais. Alguém mais aí quer dar sua contribuição também? Posso falar, professor? Claro, Graça. Nós temos visto, né, os métodos de interpretação e vimos aí que a indução, né, o pastor Samir tem buscado, né, esse método, né, tem ensinado para a gente, né, tá ampliando ele, como o irmão falou aí, já trazendo aí essa primeira parte desse método, que seria a observação, né? Uhum. Então, dos 2 métodos, ele escolheu esse indução. Sim. Bom demais, gente. Glória a Deus. E alguém aí já tem conseguido aplicar isso aí nos seus devocionais, né? Observar a Bíblia, né, extraída ali de uma forma diferente, mais organizada, né? Seguindo aquele roteirinho. Alguém já tentou fazer isso aí nesses últimos dias? Eu já estou conseguindo, eu achei muito bom. Já estou seguindo ali o roteiro e eu tenho assim, notado que já foi assim, mudou, sabe? Já mudou. Uhum. Bom demais, glória a Deus. Eu também acho que esse roteirinho nos ajuda demais. Ele chegou a mandar o arquivo para vocês aí? Ainda não. Não? Então depois... Mandou sim, ela mandou no Word. Mandou. Mandou não. sim. Mandou na aula passada, sim. No então grupo. tá aí, Tá tá lá vendo, no gente? grupo, Tá. gente. Tá lá no WhatsApp do grupo. É isso aí. Então, quem não tem esse roteirinho aí, depois acha lá no grupo, porque é muito bom aí para você seguir, né? Para você na sua leitura diária da Bíblia, né? Irmãos, então vamos entrar aqui hoje, né? Depois aí de observação, aplicação, tal. Vamos entrar agora na parte de interpretação. Interpretação. Dentro da teologia, né, a arte da interpretação, a ciência da interpretação se chama hermenêutica, né? A hermenêutica não é só uma matéria de teologia. A hermenêutica existe, por exemplo, até no direito, né? Porque você tem que saber interpretar, inclusive, a Constituição. Então, aqui hoje nós vamos trabalhar com a hermenêutica bíblica, né? Como interpretar a Bíblia, então, corretamente. Não é simplesmente você pegar, abrir o texto e sair lendo e interpretando da sua cabeça. Existem princípios para isso. Existe uma ordem para isso, né? Então, por que falar sobre interpretação? Por que vocês acham que esse é um assunto tão importante para a gente trabalhar aqui nesse curso e na igreja? Por que vocês acham que a gente deve aprender sobre isso? Pode falar, professor? Claro. Assim, é de extrema importância, porque eu mesmo já interpretei várias coisas erradas. E se você é um líder de célula, ou mesmo se você não é, isso prejudica muito, né? Como líder de célula, te prejudica, né? E mesmo você não sendo um líder de célula, você pegando a Bíblia para estudar, também vai te prejudicar, porque você vai pegar uma linha errada. Não é aquilo que realmente está falando, né? Exatamente. Pode falar aí também, Paulinha. Boa noite. Boa Então, noite. Kim, eu acho que é sempre uma discussão que é colocada para a gente. Muita gente fica na base do eu acho, né? E acaba assumindo para os textos bíblicos, talvez a mesma postura que assumiria para um texto comum, né? E a Bíblia não é um texto comum.
E ali, na verdade, não é a nossa interpretação sobre algo, Isso. né? E eu acho que exatamente o curso do pastor Samir vem trazer para a gente essa disciplina mesmo, de um olhar, né, sério, enquanto líderes, enquanto cristãos, para o texto bíblico, né? Sabendo que, na verdade, nós não vamos... Se tem uma técnica para a gente extrair o que está no texto, não o que a gente acha que está no texto, e daí evitar tantas interpretações equivocadas. Ele começou isso nas primeiras aulas lá, quantas vezes a gente lê e cita versículos de forma equivocada ou fora do contexto original dele, né? Sim. E é muito comum fazer isso. Então, eu acho que a gente ouve, né, o tempo todo sabendo que não é o que eu acho, mas é o que está na palavra. Mas Isso. então agora a gente vai aprender de fato a praticar isso, inclusive nos nossos devocionais e na nossa orientação enquanto liderança, por exemplo, nas células, enquanto cristão, quando estivermos evangelizando, né? Sim. Bom demais. Gente, é isso mesmo, né? E aprofundando essa questão, nós vivemos, aqui no Brasil é muito forte isso, tristemente a nossa realidade, nós vivemos uma crise de interpretação. A crise muito grande de interpretação. As pessoas não sabem interpretar questões básicas, né? Lá no curso de Romanos, não sei se vocês lembram, eu coloco uma charge lá assim, o cara tá escrito uma placa lá assim, vendo suco de laranja feito na hora por R$5. E aí chega a pessoa lá na banca do cara e ela pergunta, você vende suco de quê? Gente, mas está escrito, vendo suco de laranja. E aí as pessoas assim, não simplesmente ou não leem, ou não entendem. Então é assim, é uma situação... Hoje, né, nas redes sociais, isso vai piorar demais. Né? Então, se o político tal exposta falando assim, olha, acabei de liberar aqui, decretei tal coisa aqui, tal, para... em favor de tal pessoas, né, de tal grupo de pessoas aqui vão ser beneficiadas. Aí já comenta milhares de pessoas já falando, não, que não sei o quê, porque você está prejudicando não sei quem. Às vezes, assim, grande parte das pessoas, às vezes, nem entendeu aquilo que foi falado. E não só entendeu o que foi falado, também nem vai tentar entrar um pouquinho no contexto para entender, de fato, se a sua opinião está correta. O povo está, né, tá viciado em opinar sobre tudo, a falar o eu acho sobre tudo, e às vezes o que você acha não importa. O que importa, nós somos cristãos aqui, dentro da cosmovisão cristã, nós cremos que existe a verdade. Então, não importa o que eu acho, importa a verdade. Eu acho até por isso que esse é um dos motivos até que eu fui para a área de ciência, assim, né? Eu fui fazer física, até porque um dos motivos que eu não gostava tanto de algumas áreas de humanas na minha formação, né, escolar, é porque eu via muito assim, realmente existiam muitos assuntos que existe sim a opinião, existe sim o debate, e ok, tudo bem. E eu sempre não gostei tanto disso, eu gosto de uma coisa mais exata mesmo. Apesar de que dentro da ciência também existem muitas questões aí que são teorias, né, que uma vai discordar de outra. Mas também existem muitas coisas que, poxa, é isso, pronto, e acabou, não tem que discutir. Em relação à palavra de Deus, existe, então, a verdade. Existe verdade. A gente tem que crer nisso, né? Existe a verdade. Então, nós precisamos aprender a falar aqui sobre a interpretação, aprender a realmente encontrar a verdade, encontrar a pepita de ouro no meio dessa rocha, né, da palavra de Deus. Amém? Então, vamos adentrar aqui, né? Vocês estão acostumados aí com o Samirzão, né? Falando tudo no gogó aqui. E eu gosto de dar um PowerPoint aqui para me ajudar, mas vocês vão ver que eu consegui colocar aqui nos slides apenas cerca aí de metade da aula. A outra metade eu não tive tempo suficiente, então nós vamos passar aqui a partir do material que ele passou. Então vamos lá, eu vou trabalhar com vocês o seguinte, ó. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Mas vamos lá, eu vou sempre trabalhar o seguinte, nós vamos falar aqui, deixa eu ver quantos. Nós vamos trabalhar aqui 24 princípios de interpretação bíblica. 24 princípios de interpretação bíblica. Né? Não sei se eu vou conseguir a tempo, mas
eu vou estar sempre mostrando aqui um erro que as pessoas normalmente cometem, e depois nós vamos trazer um princípio de interpretação que vai corrigir esse erro. Amém? Beleza? Então vai ser bom até para você talvez se identificar e você já ir corrigindo. Porque se eu apenas apresentar o princípio aqui e não aplicar ele aqui na prática, talvez você vai achar que é uma coisa muito teórica. Então vamos lá. Vamos para o primeiro princípio aqui. Ok. Diga aí, Gabriel. Sua câmera não está aparecendo, irmão. A minha câmera não está aparecendo? Não. Pra mim tá. A gente tá. Pra mim, não. normal. Não, Pra para mim mim tá tá normal. também. Pra mim também tá normal. Olha, Pra mim, não. Agora deixa eu. deixa eu abrir e voltar aqui para ver se vai. Tá aparecendo para mim. E aí, gente? Estou aparecendo aqui, não tá? Tá aparecendo. Tá? Então, beleza. Olha só, então, pessoal. Vamos para o primeiro erro aqui, tá? Vamos lá. E eu quero que vocês tentem encontrar o erro. E aí, agora, gente, eu queria a compreensão de vocês. Essa turma é grande. E eu queria pedir para vocês aí responder pelo chat, ok? É claro que se precisar aí levantar a mãozinha para falar aqui com o microfone, beleza. Mas vamos dar prioridade ao chat agora para a aula fluir aqui um bocado. Tá? Então, encontre o erro. Tá? Olha só, na Igreja Católica Romana, o que o Papa pronuncia, o que eles dizem, né, ex cátedra, né, assentado ali na cadeira papal, sei lá, o que ele diz a partir desta posição tem autoridade divina. Encontre o erro nisso. Qual que é o erro disso aí? Vai lá, manda no chat aqui, deixa eu ver se vocês conseguem, né, captar alguma coisa aí que pode ser corrigida. Vamos lá, deixa eu ver aí. Ô, gente, a pontuação foi eu que errei. Tô querendo dizer sobre a ideia. Qual é o erro aqui? Em termos de ideia mesmo. Católica romana? Seria? Não. Autoridade divina do Papa? Autoridade divina do Papa. Deixa eu ver, a Graça colocou aqui também sobre a autoridade divina. E aí a Graça até colocou, né, que somente a Bíblia tem essa autoridade. Né, o Denis já vai falar que o Papa, ele pensa que o Papa não é a autoridade divina. Então vamos lá, vamos falar qual que é o primeiro princípio aqui para interpretar a Bíblia, palavra de Deus, corretamente. Tá? Vamos lá. Princípio número 1. Trabalhe partindo da pressuposição de que a Bíblia tem autoridade. Então, é daqui que vem, por exemplo, uma das 5 solas da Reforma Protestante, a ideia do sola Scriptura. Então, nós precisamos entender que a autoridade máxima no cristianismo é a Bíblia, e mais ninguém. Né? Então, assim, é claro que existem outras autoridades, é claro, mas todas elas estão debaixo da Bíblia. E a Igreja Católica já não trabalha com isso. A Igreja Católica trabalha dentro de 3 autoridades equivalentes: Bíblia, o papado e a tradição. Então, a tradição católica tem tanta autoridade quanto a Bíblia. E o que o Papa pronuncia tem tanta autoridade quanto a tradição e quanto a Bíblia. E nós não vemos, aqui não é aula de apologética aqui, para a gente falar sobre outras religiões, mas, então, nós não entendemos dessa forma. Nós entendemos o sola Escritura, somente as Escrituras, elas têm autoridade máxima e final sobre todos os assuntos. Amém? Então, esse é o primeiro princípio básico. Da Bíblia vem toda a fonte de autoridade. Beleza, esse é o primeiro ponto. A Ellen está falando que não está ouvindo. Vocês estão ouvindo aí, né, gente?
Ele tenta corrigir aí. Sim. Vamos lá, gente. Próximo ponto aqui. Próximo ponto. Encontre o erro aí, ó. Encontre o erro. Veja bem. A justificação, uma pessoa vira e fala assim: a justificação não é pela fé, como diz aí Lutero e os reformados. Uai, porque Tiago diz claramente lá em Tiago 2,21 o seguinte: vede que Abraão foi justificado pelas obras quando ofereceu Isaque sobre o altar. E lá no 2,24 diz assim ainda: vede, então, que o homem é justificado pelas obras. Essa é mais complicada, hein? Essa é complicada. Só quem fez Romanos aí sabe responder essa. Mas veja, qual será o erro? Aqui eu não quero nem entrar no mérito da teologia, estar errado ou estar certo. Mas qual é o erro de princípio de interpretação? Qual é o erro de hermenêutica que será? Eu acho que aí Pode falar. entra algumas coisas. Entender o contexto do livro, entender o motivo pelo qual a carta foi escrita, enxergar a Bíblia como um todo, né? Não só o versículo específico, se outras partes da Bíblia falam uma coisa, outra parte não vai contradizer. Isso. Exatamente, Gabriel. Bons princípios aí você levantou aqui para gente. Né? O Felipe colocou ainda aí, olha, não considerou versículos anteriores. A Valesca colocou, né, de avaliar o contexto. Então, irmãos, olha só. De fato, Tiago usa essas expressões bem fortes, né? Vejam que o homem é justificado pelas obras. Veja, você extraindo esse texto do seu contexto, do objetivo da carta, do objetivo daquele capítulo, extraindo ainda sem compreender o resto da Bíblia, é muito perigoso. E é isso que muitos fazem. Então, vamos para o segundo princípio. O segundo princípio é: a Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Então, nós precisamos entender um pouco, né? Levar toda a gente não pode pegar o texto sem olhar para o restante da Bíblia, porque a Bíblia, ela tem coerência interna. Ela tem uma veracidade interna. Então, uma parte da Bíblia não vai contradizer outra parte da Bíblia. Isso é espetacular. É espetacular, né? E aí, nesse exemplo, né, quem lá fez o curso de Romanos vai ver o seguinte, que como que se soluciona essa questão aí, é uma questão difícil dentro da teologia, mas a gente apresenta da seguinte forma, né? No exemplo dado lá em Tiago usa o verbo ali justificar no sentido de demonstrar justiça. Ou seja, alguém demonstra a justiça que tem, né? Ou seja, está confirmando a sua salvação, a sua justificação. Então, ele dá o exemplo de Abraão sacrificando Isaque no altar. Isso acontece onde? Em Gênesis capítulo 22. O exemplo que Tiago usa para falar que Abraão foi justificado por obras, ele usa o texto de Gênesis 22, guarda isso. Só que Paulo, lá em Romanos capítulo 4, ele vai falar o contrário, ele vai falar o seguinte, que Abraão creu e por isso foi justificado, não por obras, mas pela fé. Só que Paulo usa como base não Gênesis 22, mas ele usa Gênesis 17. Quem vem primeiro? Gênesis 22 ou Gênesis 17? Gênesis 17. Então, como que a gente resolve o problema? Paulo está falando do momento em que Abraão recebeu a justiça. Ele foi justificado, recebe a justiça de Deus. Ele é declarado justo diante de Deus por meio da fé, sem obras, sem nenhuma obra. E aí, gente, passam-se anos, e chega Gênesis 22, e Deus pede para Abraão, sacrifica teu filho Isaque, e ele vai lá e
e quase chega ao ponto de sacrificá-lo. Então, naquele momento, ele não estava recebendo justiça, mas ele estava demonstrando que ele, de fato, era justificado. Então, Tiago está num contexto ali de o quê? Questionar se as pessoas, de fato, são salvas. Porque, então, assim, aquele que diz que tem fé deve sim demonstrar por obras. Esse é o ponto. Não existe uma pessoa que tem fé e que não tem obras. Isso é uma contradição. O que Tiago está dizendo não é, como talvez a Igreja Católica vai dizer, que de fato eu preciso de obras para ser aceito por Deus. Não. Então não há nenhuma incoerência na Bíblia. O que a questão é que, então, a gente precisa usar a Bíblia para explicar a própria Bíblia. A gente teve que ir lá em Gênesis, ir lá usar o pano de fundo para explicar o texto e desfazer qualquer entendimento errado. A Bíblia é o seu próprio intérprete. Amém? Segundo princípio aí. Resolvido? Quem aí está feliz? Quem está feliz aí? Manda no chat aí para eu ver se vocês estão acordados. Deixa eu beber uma água aqui. O professor, você pode voltar ao slide anterior, só para... Obrigado. Você vai mandar isso no grupo? Não, né, Kim? Eu vou mandar para vocês o documento Word que o Samir disponibiliza com esses 24 princípios. Tá? E essa aula está sendo gravada, então, depois, se alguém precisar, relembro aqui. O Gabriel vai mandar para vocês lá a gravação. Vamos lá. Beleza, pessoal? Então vamos seguir aqui. O Luiz está pedindo aí para depois explicar um texto. Depois eu tento entrar aí, irmão. Vamos lá, gente. Vamos para mais um erro. Olha bem, um cientista ateu leu a Bíblia inteira e concluiu que ela não tem nenhuma base lógica nem científica para segui-la. Qual que será que é o erro? Por que será que ele não encontrou, né, lógica nela? Qual que é o erro aí? Qual que é o erro? Talvez porque ele estava buscando uma ideia cronológica da Bíblia, porque a Bíblia vai e volta, às vezes ela tá fazendo uma própria interpretação dela mesma, lá no final está falando de coisas e explicando coisas do início. E talvez ele, como um ateu que não tem conhecimento do contexto, de todas as questões, ele não tem essa base cronológica para entender essa lógica da Bíblia. É um dos pontos aí. É um ponto, sim. Boa, Tátima. Quem mais, gente? Quem mais vocês acham que pode ser aí um problema? Eu acho que ele devia estar buscando na Bíblia respostas para as perguntas que a gente faz hoje. Sendo que a Bíblia responde perguntas do povo daquela época, né? Foi escrita com uma intenção. Também é uma boa questão. A Bíblia não é um livro científico. Olha só, quem está falando aí? É o Franz. Ah, meu amigo Franz. Tá bom, meu irmão? Tudo isso ótimo. Mesmo. Olha só, gente, acho que nós estamos começando a chegar no ponto aí. Vamos lá, terceiro princípio. Veja bem, a fé salvadora e o Espírito Santo são-nos necessários para compreendermos e interpretarmos bem as Escrituras. Então, vê, não tem como interpretar corretamente a Escritura, a palavra de Deus, sem Deus me explicar a Escritura. Então, aquela frase, né? A Bíblia é o único livro que, quando você lê, o autor se faz presente. Opa! Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Aí, voltou. Ouvindo. Então, a Bíblia é o único livro que, quando eu leio, o autor se faz presente. Mas veja, o autor está aqui disponível para me explicar o que está escrito, para eu entender, para abrir minha compreensão, abrir meu entendimento. Mas sem realmente a obra, então, do Espírito Santo, realmente é impossível compreender corretamente as Escrituras. Então, veja,
a Bíblia não é um livreto de evangelismo. A Bíblia também não é um livro de ciência, como o Franz disse. É um livro de revelação de Deus para o seu povo. Tá? Isso não impede que uma pessoa que não crê abra a Bíblia, leia a Bíblia e seja salva. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ela só pode entender por uma ação realmente sobrenatural do Espírito Santo. Entender mesmo, porque é revelação, né? Então, é igual, né, Pedro vira, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus vira para ele, olha, isso aí não foi carne nem sangue que te revelou, mas é o meu Pai que está no céu. Então, gente, a palavra de Deus, né, quem Jesus é, as questões, assim, principais da palavra, não é carne nem sangue que vai revelar, mas é o próprio Deus que vai revelar, beleza? Então, nós precisamos, sim, da ação de Deus para compreendermos corretamente. Professor, diga. O Abraão que está falando. Eu tenho uma dúvida no sentido de considerar a Bíblia não um livro científico. Digo isso por quê? Porque se a gente pegar a narrativa de Lucas, né, que narrou os fatos ali de Jesus, a gente vê um embasamento muito científico dele. Ele fez a narrativa dele preparando, vamos dizer assim, toda a estrutura para que no futuro alguma pessoa mais conhecedora de ciência ou de prova e refutação ou prova e contestação, ele possa ser usado para esse tipo de questionamentos. Uhum. Então, eu vejo o livro de Lucas, por exemplo, um livro muito, vamos dizer assim, científico, no sentido de você podê-lo, usá-lo como base para questionamentos de teses, de doutorados, ou enfim. Sim. Às vezes, não é a palavra exata que eu quero te falar. Mas eu vejo, então, se o livro de Lucas ele é um livro mais, vamos dizer, acadêmico, se torna a Bíblia um aspecto científico, no sentido de defesa daquilo que está sendo dito. Sim. Ou não? Eu estou errado. Sim, você deu um bom exemplo, né? O livro de Lucas, realmente, ele segue um certo método científico aplicado na história. Então, realmente, nesse caso, você poderia, sim, tratá-lo como um livro, assim, a sua construção, ela tem um método científico no quesito histórico bem feito. Mas a Bíblia como um todo não é um livro feito para, assim, em termos para esclarecer perguntas científicas, para explicar certas coisas. É um livro espiritual. E o objetivo é espiritual. Diga aí. Alguém fez uma pergunta aí? Professor, eu acho que ele, por ser doutor, ele tem uma linguagem mais rebuscada, mas eu também não entendo que seja uma idade de tudo científico, né? O problema é que a ciência, ela requer comprovação de outros agentes científicos. E nós não queremos submeter a Bíblia à aprovação de ninguém, ao exame de ninguém, né? A Bíblia não precisa passar pelo escrutínio de homens. Então, embora Lucas escreva tanto o Evangelho quanto Atos, que é escrito por ele também, e as próprias cartas de Paulo, que também são muito detalhadas e rebuscadas, né? Alguns podem pensar, poxa, Paulo é um sujeito de um nível acadêmico admirável, mas a confirmação do que Paulo, que Lucas, todos eles escrevem, inspirados pelo Espírito, vem do próprio Espírito, né? Eu não preciso de um outro acadêmico em paralelo dizer, não, o Lucas tem razão porque ele baseou, né, em algum escrito antigo, né? A gente não precisa ter essa confirmação, né? A confirmação vem de Deus para nós. Então isso nos consola, né? Às vezes alguns acadêmicos até querem refutar a Bíblia, né? E pelos argumentos acadêmicos eles podem ter uma série de razões, mas o Evangelho não se explica, né? Assim, o conhecimento não vem direto de Deus, né?
Pessoal, só falando aqui, eu acabei de mandar o link aí da chamada, só que o link tinha... eu precisei fazer uma operação lá, e agora eu mandei novamente, tentem aí novamente. Agora tá liberado para fazer a chamada, ok? Façam a chamada aí pelo link. Correto agora, tá dando certo. Beleza, pessoal. Então, assim, irmãos, o que eu quero fechar aqui o assunto é o seguinte: isso quer dizer que a Bíblia ela tem erros científicos? Eu creio plenamente que não. Eu sou cientista, eu sou físico, sou mestre em física, e eu vejo que a Bíblia ela é correta em relação à verdadeira ciência, porque muitos fazem aí, existe uma falsa ciência também, né? Então, o que acontece? Ela é, sim, correta em relação à natureza, em relação aos fatos e tudo mais. Só que o objetivo dela não é ser um livro científico, é isso que eu quero que vocês entendam. Ela não é um artigo científico, ela não é um livro de ciências, a proposta dela não é essa, é um livro espiritual. Isso nos ajuda, por exemplo, a entender Gênesis. Gênesis, é claro que está correto em relação à verdadeira ciência, sim, mas ele é um livro para uma mentalidade científica do século XXI pegá-lo e tratá-lo como realmente um artigo científico. Não era esse o objetivo do autor original e nem era a ideia dos receptores originais entenderem dessa maneira. Então, isso vai nos ajudar. Vamos avançar. Vamos avançar, que são muitos pontos, pessoal. Vamos lá, encontre o erro aí, olha só. Uma pessoa, esse é polêmico, hein? Uma pessoa estava na igreja há muitos anos e depois saiu, se desviou, voltou para uma vida de pecado. A partir disso, interpreta-se que esse homem perdeu a salvação e o Espírito Santo saiu dele, assim como foi lá com Saul, o rei Saul. Qual será que é o erro aí, gente? Manda no chat aí. Acho que a salvação não se perde, né? Você não perde a salvação. Aí, ó. É polêmico, gente. Mas, olha, pessoal, segundo nós estudamos lá, não se perde a salvação. Eu respondi aí no chat. Prioridade é o chat para a gente não gerar. Respondi no chat. Vamos lá pelo chat, ó. Então, meus alunos de Romanos aí estão todos já respondendo bonitinho, né? É isso aí, gente. Gente, muito bem. Olha só, pessoal. Realmente, ó, o João Paulo até comentou aqui, olha, o cara estar na igreja não significa que ele foi salvo, né? Então, olha só, vamos para o princípio de interpretação aqui. Interprete a experiência pessoal à luz da Escritura, e não a Escritura à luz da experiência pessoal. O que eu quero dizer com isso? As pessoas erram muito nesse assunto aí. Nesse ponto, pega muita gente. Ou seja, você vê uma situação e você pega essa situação e tenta enfiar essa situação dentro da Bíblia e usa a Bíblia para explicar a sua visão ali daquela coisa. Então, é o que aconteceu nesse caso. Veja, uma pessoa vê que alguém ali saiu da igreja, voltou para a vida de pecado. Então, essa pessoa interpreta o quê? Isso aí é o mesmo lá que aconteceu com Saul. Então, esse cara, na verdade, ele está perdendo a salvação, né? Tipo assim. Então, veja, eu diria que, de certa forma, desculpa a palavra, mas é quase que um estupro bíblico. Você pega a experiência e enfia ela dentro da Bíblia e força a Escritura a dizer aquilo que você quer que ela diga. E não é assim que deve ser feito. Nós devemos pegar a Bíblia e deixar a Bíblia explicar a experiência. Então, veja, eu, por exemplo, né, quem foi aluno de Romanos aí, eu, né, sou muito mais da linha de que, assim como diz lá em 1 João, no capítulo 2, eles estavam no nosso meio, saíram do nosso meio, né? Mas eles não eram dos nossos. Ou seja, o que João está dizendo é o seguinte, e 1 João é um capítulo, é um livro escrito, é uma carta escrita, justamente para combater os falsos.
E aí ele está dizendo, ele vai e diz que saíram do nosso meio, mas eles não eram dos nossos, porque se eles fossem dos nossos, eles teriam ficado conosco, né? E isto é para que se manifeste aqueles que não são dos nossos, né? 1 João, capítulo 2, verso 19, tá? Então, o que nós entendemos? Que eu não quero aqui ser arrogante de falar aqui já sem explicar para vocês que não existe perda de salvação. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas eu quero apenas dizer o seguinte: se você acredita que existe perda de salvação, eu queria te dizer o seguinte: eu creio que 90% dos casos não seria perda de salvação. Na verdade, são de pessoas que a gente acha que são, mas que nunca foram, né? Eles pareciam ser, mas não eram. Pareciam ser. Eles estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos, tá? Porque eu creio que aquele que, né, se Deus começou a boa obra, ele há de completá-la. Então, eu creio dessa forma, né? Eu acho que é a forma mais coerente de lidar com as escrituras como um todo. Então, pessoal, temos que tomar muito cuidado para pegar, às vezes, a Bíblia e tentar usar ela para explicar, para forçar uma ideia nossa para explicar uma situação, uma experiência. Isso acontece muito no ramo de batalha espiritual, né? A pessoa vê uma coisa acontecendo ali com seus próprios olhos, e aí você pega a Bíblia para tentar explicar aquela situação. Só que muitas vezes nesse ímpeto você acaba excedendo, você acaba forçando a escritura. E às vezes aquela situação que você está vendo com seus próprios olhos, muitas vezes ela é enganosa. Muitas vezes a experiência é enganosa. Então nós temos que tomar muito cuidado. Se alguma experiência contradiz a Bíblia, não é a Bíblia que está errada, é você que entendeu errado a experiência, beleza? Então, isso aconteceu na fundação de várias religiões, irmão. Se esse princípio 4 fosse bem obedecido, né, de que a Bíblia é a autoridade mesmo, que ela que realmente é luz, e as nossas experiências têm que se encaixar nela, gente, não existiria islamismo, não existiria espiritismo, não existiria, sei lá, algumas vertentes, muita coisa do catolicismo não ia existir, não existiria Mórmon, não existiria Testemunha de Jeová, não existiria Adventista, não existiria muitas dessas coisas. Porque todas essas vertentes aí, tudo isso aí, parte de experiências. A experiência que Maomé teve ao dizer que o próprio Alá entregou a escritura nas mãos dele. Veja, só que a Bíblia era clara em dizer, né? Paulo falava, olha, não deem ouvido a nenhum espírito que pronuncia aí um outro evangelho, que é maldito, né? E aí, na verdade, você vê uma pessoa pegando uma experiência e acreditando na experiência acima da escritura. Você vê isso, a mesma coisa acontecendo com a origem dos Mórmons, com a origem dos Testemunhos de Jeová e dos próprios Adventistas. Experiências virando doutrina, né? Muito complicado isso, muito difícil de lidar. Vamos para o próximo erro aí. Vamos lá. Deus disse a Abraão, né? Para ele sair, está escrito errado ali. Deus disse para Abraão sair da sua terra e do meio dos seus parentes. Então alguém pega esse texto e faz assim, interpreta, não, eu tenho que fazer exatamente o mesmo aqui na minha própria vida, afinal de contas, Abraão é o pai da fé, ele é um exemplo, então eu tenho que fazer exatamente o que ele fez. E aí, qual é o erro? A questão do contexto, né, anterior. Sim, tem a ver com isso mesmo. Olha só, a Carla está colocando, né, que algumas palavras são ali próprias para cada um ali na história, né? A Letícia
foi Deus que mandou. A Mary está colocando ali, né? Tem que seguir a Bíblia e não as pessoas. Vamos lá, gente. Qual que é o nosso quinto princípio aqui? Os exemplos bíblicos, por exemplo, o exemplo de Abraão, só tem autoridade para aplicarmos na nossa vida se eles estão amparados por uma ordem bíblica. Veja, não é porque na Bíblia existe uma situação que nós devemos pegar essa situação e aplicar na nossa vida. Você deve fazer isso somente se existe uma ordem bíblica te autorizando a isso. Porque pode ser que aquele exemplo seja só para aquela pessoa, aquela ordem bíblica, aquela questão era só para aquela pessoa. Então, entenda, nós temos que ter muito cuidado mesmo. Deus falou com Abraão, saia da sua terra. Não quer dizer que você está aqui e Deus está te falando, saia do Brasil. Vê, Deus pode falar para você sim, saia do Brasil e vá para outro lugar. Beleza? Então, ele tem que te dar uma ordem para isso. Mas você não pode simplesmente pegar aquela situação específica daquele homem e aplicá-la na sua vida, sendo que não há nenhum outro texto da Bíblia falando assim, façam exatamente o que Abraão fez. Não existe esse texto. Agora, o que você pode fazer é extrair princípios ali, é claro, e aplicar. Os princípios você aplica, mas exatamente aquilo que Abraão fez, talvez você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Então, irmãos, exatamente. Então, olha, o princípio é esse. Os exemplos bíblicos só têm autoridade para aplicarmos na nossa vida, se amparados por uma ordem bíblica. Né? Então, eu vejo muita gente errando nisso também. Porque lá fulano de tal não fez tal coisa, então eu vou fazer também. Entende? Toma cuidado, irmão. E o povo, e normalmente o pessoal usa os exemplos ruins, né? Mas Abraão não teve mais de uma mulher? Então, assim, o povo pega o exemplo ruim ainda por cima, para tentar dar uma autoridade para o seu pecado, para tentar achar correto o seu pecado, meu Deus. E isso é interessante, gente, porque a Bíblia ela deixa muito claro que essas situações são exemplos a não serem seguidos. Então, Davi adulterou lá com a Batseba. Isso é um exemplo do que não devemos fazer. Os grandes heróis da Bíblia têm seus pecados narrados lá. Né? Então, justamente são exemplos do que não fazer e não do que devemos fazer. Beleza? Então, toma cuidado com isso aí. Vamos para o próximo. Vou mandar aqui que são 24 e eu estou atrasado. Eu acho que tinha gente querendo falar aí com a mão levantada. Diga aí. Não sei quem que é, não. O Marcos comentou aqui, né? Circuncisão ninguém quer fazer, né? Igual Abraão fez, já velho, né? Gente, tem algumas coisas que o pessoal é muito seletivo, né? Quer umas coisas e não quer outras. Tem que tomar esse cuidado. Gente, vamos lá. Então, encontre o erro. Um certo estudioso ateu aí tem estudado a poesia dos Salmos há 40 anos. Beleza, ele pode estudar, mas qual que é a questão aqui? O propósito primário da Bíblia é mudar as nossas vidas e não aumentar o nosso conhecimento. Você pode crescer em conhecimento a partir da Bíblia? Deve. Só que o propósito dela é te dar um conhecimento que transforma e não simplesmente inchar o seu intelecto. Né? Jesus ele deixa muito claro que aquele que ouve as palavras e não as pratica é insensato, é como alguém que constrói a sua casa sobre a areia. Então, o propósito da palavra de Deus é um conhecimento que nos transforma, que muda as nossas vidas. Vamos lá, próximo. Muitos católicos, pessoal, não leem a Bíblia, né? E muitos aqui eram católicos, né? Eu também já fui um tempo. E aí é o seguinte, tem essa questão de não ler a Bíblia e tem gente que até argumenta.
Olha, eu não leio porque eu creio que somente lá os padres, os membros do clero podem interpretar corretamente as escrituras, e o meu papel é somente receber o que eles dizem, o que eles nos orientam, tá? Realmente existe, ainda que inconscientemente, existe essa crença de que não sou eu que devo ler a Bíblia, é o padre que deve ler a Bíblia e eu devo seguir o que o padre fala para eu ler. Qual é o erro aqui? Né? O João Paulo está colocando aqui, né? Está colocando um mediador entre nós e Deus, realmente é um erro. O Marcos colocou a terceirização, sim. Então, vamos lá. O ponto de número 7 é o seguinte: cada cristão tem o direito, e não só o direito, mas a responsabilidade de investigar e interpretar pessoalmente a palavra de Deus. Tá, irmãos? Então, todos nós devemos ter contato direto com a palavra, porque não se deve ter nenhum mediador entre nós e Deus. Nós devemos nos achegar diretamente a Deus. Devemos nos achegar diretamente à palavra. Né? Devemos ser como aqueles cristãos lá de Bereia, em que Paulo pregava e eles depois examinavam as escrituras para ver se era conforme aquilo mesmo que Paulo, né, estava conforme. Então, veja, ouça o pastor falar, ouça o professor falar, mas depois examine a escritura para ver se é daquele jeito mesmo. Nós temos esse direito e essa responsabilidade. Vamos lá, olha só, 2 Pedro, capítulo 1, no verso 20, olha o que diz. É um texto muito conhecido. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, ó. Espera aí que... Deixa eu voltar aqui. Aí. Olha só esse texto aqui, tá? Olha só, verso 21, verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Veja, então olha bem, ele está falando, olha, que a Escritura, ela não deve ser de particular interpretação, não é de particular interpretação. O que significa isso? Então, olha bem, existe uma distinção aqui entre interpretação pessoal e interpretação particular, são coisas diferentes. Alguém sabe me dizer qual é a diferença de uma interpretação pessoal de uma interpretação particular? Porque eu estou dizendo aqui que o princípio 7, que interpretar pessoalmente é certo, é nossa responsabilidade. Mas lá, 2 Pedro diz que a interpretação particular é errada. E aí, qual que é a diferença? A pessoal é um entendimento que eu tive. A particular é restrita a mim. Pode ter a ver, sim. Mas eu acho que talvez é mais do que isso aí. Alguém tem alguma outra contribuição aí? Eu acho que tem a ver com o que o João falou mesmo. Veja bem, deixa eu explicar aqui melhor. A interpretação pessoal quer dizer o seguinte, que eu mesmo ir lá na Bíblia e interpretá-la, ok? Eu posso ir lá e interpretá-la, tá? E buscar a compreensão do texto. É a interpretação pessoal. Aí, quando que ela se torna errada? Quando a minha interpretação pessoal se torna
particular. O que significa isso? Que aquilo que eu entendi vai, por exemplo, discordar de tudo aquilo que os outros entendem. Ela é particular, ou seja, tipo assim, eu chego e falo, esse texto, eu entendi esse texto, só que aí só você entendeu, ninguém mais entendeu desse jeito. Ou seja, Deus não deu uma revelação que só você vai entender e ninguém mais. Isso é um erro tremendo. E muita gente faz isso. Não, mas aqui, eu entendi esse texto, só que aí aquilo que o cara entendeu, ninguém mais enxerga isso na Bíblia e o cara fica tentando sustentar aquela heresia ali muito tempo. Então, seria uma interpretação particular, só é daquele cara e de mais ninguém. Então, a interpretação bíblica, pessoal, inclusive, apesar dela ser realizada no âmbito pessoal, ela é validada no âmbito coletivo. O caminho correto é sempre esse, pessoal e coletivo. Eu leio em casa e submeto ao coletivo. Se o coletivo não concorda, mesmo sendo pessoas de Deus, buscando entendimento, seguindo os princípios, se todo mundo não concorda, provavelmente eu que estou errado. Se a história da igreja não tem isso, tá perigoso, né? Então, pode ter a ver até com uma certa soberba da pessoa de achar que ela reinventou a roda. Deus escolheu ela para falar a verdade, né? E ela está trazendo uma nova visão aqui sobre a Escritura. Gente do céu, cuidado. Eu tinha uma professora de matemática, uma velhinha, falava assim, cuidado! Então, toma cuidado, meu irmão. Vamos lá, para a próxima. Alguma dúvida? Então, interprete pessoalmente, mas a sua interpretação, ela não pode ser particular. Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá. Próximo erro aqui. Numa discussão teológica, alguém chega lá e argumenta. Mas em toda a história da igreja tem se interpretado essa passagem deste determinado jeito. Então, certamente você está errado com essa nova visão. Ué, professor, parece que eu estou contradizendo o que eu acabei de falar. Mas, olha só, então uma pessoa está lá debatendo 2 pontos de vista e alguém vira e rebate. Olha, ninguém, né, todo mundo da história da igreja não concorda com você. Então, você com certeza está errado. Qual que talvez seja o erro aqui? Tá? E é um erro, talvez um erro. É porque o ponto 8 é o seguinte, a história da igreja é importante sim. A tradição é importante, mas ela não é decisiva na interpretação da Escritura. Então, ela é importantíssima, mas não decisiva. Ok? Então, pode ser sim que grande parte da história da igreja tenha errado em algum aspecto. Pode ser sim. Pode ser sim. Tá? Só que, cuidado, viu, irmãos? Cuidado com isso. Eu coloquei essa observação aqui com muito temor, porque, veja, eu sugiro a vocês evitar buscar o novo, reinventar a roda, como eu disse. Achar que todo mundo que veio antes estava errado, porque esse é um caminho muito perigoso. Na maior parte das vezes, é você que está errado, e não a história. Tá? Na grande parte das vezes. Grande parte das vezes. Mas existem, sim, pontos que podem ser, sim, questionados e a gente poder descobrir lá que... Então, aconteceu, por exemplo, na Idade Média, veja, desde da época ali da patrística, dos pais da igreja, foi se desenvolvendo depois toda uma teologia, e a Igreja Católica foi adotando algumas coisas, e teve que passar mais de 1000 anos para alguém chegar lá e ver, e falar, olha só, gente, está todo mundo interpretando errado aqui. Está tudo errado. Está
tudo errado, estão interpretando tudo errado. Então, houve a necessidade de uma reforma. Só que o interessante é o seguinte, Lutero, ele não tirou aquilo do nada. A reforma não saiu do nada. Lutero reconhece que uma das suas principais fontes para a reforma é Agostinho. E Agostinho está lá no século III, século IV. É um pai da igreja. Agostinho entendia muito bem a graça de Deus, entendia muito bem o lugar das obras e o lugar da graça. E então, na verdade, o que foi necessário foi um retorno àquilo que havia sido perdido, né? E existe esse risco, constantemente existe esse risco, né? Então, vamos seguir. Então, aconteceu, por exemplo, a questão dos avivamentos. Poxa, durante quase milênios, os dons espirituais não tinham muita marca na igreja, não eram vistos na igreja. Até que, de repente, começam a acontecer esses avivamentos. Então, começaram a pensar, poxa vida, será que esse negócio é de Deus ou não? E aí começaram a perceber, estudar com muito cuidado e ver que não é o caso de eu forçar a Bíblia para embasar a minha experiência, mas foram ver que talvez sim, a igreja havia perdido a fluência em muitos dos dons, e Deus estava reavivando os dons espirituais. Então, existe sim essa questão de que a história da igreja é importante, mas ela não é decisiva na hora de interpretar. Beleza, vamos lá. Um erro aí, ó. Deus prometeu que a terra de Israel é para o povo de Deus. Portanto, aí a pessoa vai e conclui. Então, eu posso ir para lá e tomar posse da minha porção. Então, olha aí, gente, qual que será que é o problema aqui, né? O que vocês acham? A Carla, pessoa sem noção. De fato, sem noção nenhuma. Olha lá, o Marcos, esse aí é do MST, né? O cara tá querendo lá pegar a propriedade alheia, né? E aí ainda vai botar uma placa lá, ô Lula, libera minha terra aqui. Ô, gente, vamos lá, qual que é a questão aqui? Ponto 9. Irmãos, as promessas de Deus na Bíblia estão disponíveis, sim, ao Espírito Santo em favor dos crentes de todas as gerações. Mas cuidado, porque, irmão, sério, nem tudo vale para todo mundo. Nem tudo vale para todo mundo. Há promessas e há profecias que têm um público-alvo muito bem definido. Tem um tempo histórico definido, tem uma geografia bem definida, tem um povo bem definido, ok? Então, a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Com isso, beleza? Professor. Diga. E mesmo as promessas que são direcionadas a nós, muitas delas, elas são condicionais. Se a gente ver antes, né, do versículo da promessa, tem se você fizer isso, tal, obedecer a isso, seguir isso, aí ele fala a promessa. Então, tem muitas promessas que também são tiradas, né, desse contexto de uma condição. Sim, existem sim algumas condições, muitas vezes, mas eu queria até dizer o seguinte, gente, eu acredito que muitas das promessas, principalmente do pessoal do Antigo Testamento, eu vejo que claramente as pessoas utilizam ela de forma equivocada. Eu vou dizer aqui sério mesmo para vocês. Sério mesmo. Grande parte das promessas do Antigo Testamento as pessoas querem aplicar hoje de forma equivocada. Por quê? Por que eu digo isso? Porque muitas delas são profecias, são palavras direcionadas a um povo em determinado local, em determinada época.
Então, a gente pode extrair princípios e ver como que é o jeito de Deus fazer as coisas, podemos. Mas, cuidado, irmão, cuidado mesmo, tá? Então, fica esse cuidado aí. Aqui eu não tenho tempo de falar para vocês assim como que é uma forma correta de lidar aqui com algumas profecias do Antigo Testamento, por exemplo. Mas vale aí depois vocês, né, estudarem um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá, galera. Aí aqui agora chega na parte da aula que eu não coloquei nos slides, tá? Vocês gostaram dos slides até agora? Tava legal, né, gente? Podia ter ido até o fim. Mas eu vou ter que ir aqui agora pro documento que o Samir mandou mesmo, porque não deu tempo. Então vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos para o princípio de número 10, e agora a gente entra para uma série de princípios gramaticais. Até aqui tudo bem, irmãos? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão aí que está no seu coração? Para a gente poder seguir? Kim, os primeiros eram princípios do quê? Eu perdi, não anotei. O Samir não colocou título para eles, mas vamos dizer que são princípios gerais. Princípios gerais. Eu anotei aqui como princípios básicos. Princípios básicos, boa. Princípios básicos. Realmente aqui, ó, eu coloquei princípios básicos. Boa. Então agora a gente entra para princípios gramaticais, tem mais a ver então com a língua escrita em si, né? Com a gramática, com o idioma. No caso é o grego e o hebraico, né? Sim. Mas é claro que também existem princípios gramaticais a serem obedecidos mesmo nas traduções. Então, a Bíblia nossa em português, e você tem que obedecer os princípios gramaticais do português, ok? Porque quem traduziu tinha em mente os princípios gramaticais do grego e do hebraico. Então, entendido. Ele traduz para o português em concordância com essas questões, trazendo essas questões também. Então, vamos lá, irmãos. Ponto de número 10, veja bem aí, ó. Deixa eu fazer um esquema aqui que vai ser melhor. Vamos lá, ó. Aqui. Deixa eu ver se dá para colocar a tela inteira aqui. Será que dá? Alguém sabe, gente? Deixa eu ver aqui. Se dá para colocar a tela inteira em Word? F11. Deixa eu ver. Deu não. Foi. Mas vamos lá. Não é porque aqui não é nem Word também, não. Aqui é outro. Mas vamos lá, gente. Ponto 10. A escritura tem somente um sentido e deve ser tomada literalmente. Meu Deus, esse ponto aqui, quem fez Romanos aí vai lembrar. Isso aqui é uma das primeiras coisas que eu falo. Gente, a verdade, igual eu disse aqui no início da aula, a verdade existe. Então, na verdade, só existe uma interpretação correta para cada texto. E tem aquele papo, né? Mas tem muitas interpretações. Não, na verdade, beleza, pode ter sim vários entendimentos, mas somente um deles é o certo. O ponto é o seguinte, talvez nós não temos como bater o martelo e decretar aqui qual é o entendimento correto. Em algumas partes da Bíblia, de fato, a gente não tem como bater o martelo. Mas uma coisa a gente tem que reconhecer. Quando Jesus voltar e parará, um deles era o certo. Ou talvez nenhum deles, ninguém entendeu nada. Mas existe um sentido. Existe um sentido para o texto. E a gente tem que ter uma leitura bíblica literal. Literal. Aí, a menos que o texto, né, deva ser lido de forma não literal. Mas quando for o caso,
do texto não ser literal, é nítido o gênero textual, os símbolos usados, é nítido que nós devemos ler de forma simbólica. Mas nós devemos tratar a Bíblia em sentido literal. Esse é o princípio de número 10. Beleza, queridos? Então, por exemplo, vamos falar de Apocalipse, né, que pega muito esse ponto aí. Apocalipse, irmãos, existem muitas linhas aí de interpretação. E aí, novamente, somente uma interpretação é correta. As outras vão, quando se revelar Jesus e não sei o quê, nós vamos descobrir que as outras estavam erradas. E talvez a gente tenha que ser humilde de reconhecer que talvez a nossa não seja a correta, né? E que podem ter outras verdadeiras. Eu confesso para vocês que eu já mudei de linha, de entendimento algumas vezes em relação ao Apocalipse. Nos últimos 10, 12 anos aí, eu já devo ter mudado umas 3 vezes. Mas já tem uns 6 anos que eu tenho caminhado numa mesma visão, tá? E aí, a próprio livro de Apocalipse, você tem que ler também de forma literal, a menos que o texto deixe bem claro que algumas coisas são simbólicas. E aí é importante dizer que os símbolos são sempre explicados. Os símbolos, gente, vão ser sempre explicados. Você não precisa inventar significado para o símbolo, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. O símbolo já vai ter a sua explicação na própria Bíblia. Então, prioritariamente, trate a Bíblia de forma literal. Vamos lá. 11. Interprete as palavras no sentido que tinham no tempo do autor. Interprete as palavras no sentido que tinham no tempo do autor. Quem fez aí Romanos vai lembrar que eu digo uma frase lá, chocante, né? A frase é: a Bíblia não foi escrita para você. Eu coloco isso lá no slide, o pessoal fica chocado, fica assim, tem gente até que abandona o curso, né? Pensa, esse professor é herege. Mas, pessoal, a Bíblia não foi escrita pensando em você. Como assim? A Bíblia é um livro, é um conjunto de livros, e cada livro ele é 100% divino, inspirado por Deus, mas ele também é 100% humano. Tinha um autor, uma pessoa ali que escreveu o texto. Tinha um público original que recebeu o texto. Então, meu irmão, a verdade é o seguinte: o autor não escreveu pensando em você aqui no século XXI, não escreveu. Então, qual é o caminho correto? O caminho saudável para interpretação, tá? Eu digo o seguinte: você obterá a revelação de Deus na medida em que você compreender o que Deus falou com o autor original. Então, olha só, Deus vai falar com você na medida em que você entender o que ele falou com o autor e público original. Vamos lá, deixa eu tirar esse zoom aqui que não coube. Então, olha só, meus irmãos. Você quer que Deus fale com você? Então, entenda o que Deus falou com o autor e com o público original. Esse é o melhor caminho para você obter uma revelação. Aí, dentro disso, eu vou desfazer alguns erros. Você não pode entender algo que jamais o autor e público original iriam entender. Gente, isso dá uma paz. É o seguinte, o seu papel, a Bíblia é um livro assim divino, mas ele também é humano.
Veja, Deus falou, inspirou o sujeito. Aí o sujeito escreve o texto e fala, ó, escreve lá para lugar tal, que eu quero falar com aquela galera. Aí ele escreve e a galera da época recebe o texto. E a galera da época entende o texto naquele contexto. Então, muita gente pega a Bíblia e quer extrair um entendimento dele totalmente diferente daquilo que o pessoal da época entendeu. Meu Deus, isso é perigosíssimo. É tipo falar que a serpente era uma pessoa? Explica melhor aí. No caso, tipo, por exemplo, você pegar a parte lá que fala que era uma serpente, você tem que entender que é uma serpente. Fala com todos que é uma serpente. Aí tem gente que fala que era o próprio Satanás, tem gente que fala que era o Satanás no corpo de uma serpente, tal, mas a parte literária mesmo fala que era uma serpente, ponto. Sim, a gente pode usar esse exemplo aí. É claro que, igual eu falei, pode ser que alguns textos tenham recursos simbólicos. Não sei se esse é um caso, né? Eu realmente entendo que era uma serpente mesmo. Agora, o perigo é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui muito comum de Apocalipse, ok? A pessoa, ela pega as profecias, por exemplo, do anticristo e tal, e o pessoal vira e fala o seguinte, que o anticristo e tal, o império do anticristo vai ser o comunismo. Por que isso é complicado? Tá? Por que isso é complicado? O anticristo pode utilizar dessas ferramentas lá quando vier? Pode. Pode ter relação? Pode. Mas não existia esse tipo de coisa na época que Apocalipse foi escrito. Os receptores originais jamais teriam entendido isso. O que eles entenderam quando Paulo fala, quando João escreve Apocalipse? Eles relacionam o anticristo a quem? Quem que governava na época e era o anticristo? Era Nero, era imperador romano. Então, assim, muitos vão entender que nós precisamos extrair dessa recepção original como que de fato vai ser a coisa. Não podemos exceder demais o texto. Então, muitos vão chamar o Império do Anticristo vai ser uma espécie de novo Império Romano. Não é que seja o Império Romano, mas vai se parecer, vai ter um tipo de domínio, né, em certo sentido. Um monopólio, né? Tipo, como se tivesse um cara central que ordenasse, né? Como foi também acho que até na Segunda Guerra Mundial, né? Hitler queria era isso, né? Tipo, ser um monopólio, né? Acredito assim. E além disso, por exemplo, a ideia também igual tem aquele livro lá que eu gosto muito, até recomendo, O Anticristo Islâmico. Eu também vejo que faz muito sentido falar que o anticristo vem, por exemplo, do islamismo. Por quê? Porque aquele povo sempre foi inimigo do povo de Deus, mesmo nos tempos bíblicos. Antes de serem denominados Islã, né? Aquele povo, os descendentes de Ismael, sempre perseguiram os descendentes de Isaac. Então, existe uma ideia de ser anti o Cristo, realmente. Então você vê, eles perseguem cristãos, perseguem judeus e tal. Então existe também um sentido e vários outros argumentos para isso. Beleza, então pessoal, interprete as palavras no sentido de que tinham no tempo do autor. Então quando o autor fala, o semeador saiu a semear, traga para a época. Vejam a figueira, tenta pensar na época, entendeu? Fala de divórcio, tenta pensar um pouco também na época, vamos pegar aquilo, aplicar ao nosso contexto original. Vai falar de dízimo de oferta, veja, pegue na época e tente extrair dali
o que isso se aplica ao tempo de hoje? Como que vai se aplicar agora? Porque se você pegar literalmente, então você, se na sua casa produz lá uma folhinha, então você talvez teria que dar a folhinha também. Então a gente tem que entender o que eu estou falando? Leva para a época, interpreta, tira a interpretação original. A partir daí você extrai as aplicações para o dia de hoje. A interpretação é na época, a aplicação você traz para hoje. São coisas diferentes. Vamos lá, ponto de número 12. Ponto de número 12. Interprete a palavra em relação à sua sentença e ao seu contexto. Isso aqui é básico, né, gente? Não tira o texto do seu contexto. Não tire o texto do seu contexto, porque senão vira pretexto para heresia. Texto fora do contexto é pretexto para virar heresia. Então, não tira do seu contexto. Tá? Então, cuidado com isso aí. Vamos lá. Isso aqui, galera, entra naquela questão das promessas, das profecias, tudo tem seu contexto, tudo tem seu contexto. Vamos lá. 13, mais um princípio gramatical. Interprete a passagem em harmonia com seu, em harmonia com seu contexto. Beleza. Vamos lá. Próximo aqui, 14. Quando um objeto inanimado é usado para descrever um ser vivo, a proposição pode ser considerada figurada. Gente, então, por exemplo, vamos usar aqui a ideia de... igual, vamos pensar aqui o Espírito Santo. Aí fala, o Espírito Santo é como vento. Veja, o Espírito Santo não é um vento, porque um vento é algo inanimado. Não tem vida no vento. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é um vento, ele não é uma energia. Ele é uma pessoa. Então, veja, você se fala em algum texto, ele é como o vento, então você tem que entender que é de forma figurada. Então, isso aí vai para várias situações da Bíblia. Jesus Pedro, você, tu és Pedro, e sobre esta pedra, então, será que Pedro, então, na verdade, aqui eu até usei um texto errado, vamos pensar um outro aqui. Usa que Jesus é a rocha. Jesus é a rocha, gente, obviamente que é figurado. Está falando de solidez, está falando de firmeza, está falando de verdade, entende? Está falando de fundamento. Então, beleza. 15. Quando uma expressão não caracteriza a coisa descrita, a proposição pode ser considerada figurada. Alguém entende isso aí? Alguém consegue entender isso aí e me explicar? O que vocês acham que isso aí significa? Quando uma expressão não caracteriza a coisa descrita, a proposição pode ser considerada figurada. Vale para o Espírito desceu como línguas de fogo, lá em Atos. Sim. Então, muito bom exemplo aí, né? Então, veja bem, será que era uma língua mesmo? Será que era fogo mesmo? Né? Não era nem língua e nem fogo, mas era como? É uma linguagem figurada. Ele usou um recurso para tentar descrever o que ele estava vendo. Beleza? Então, é uma linguagem figurada. Tá? Vamos lá. As principais partes e figuras de uma parábola representam certas realidades. Considere somente essas principais partes e figuras quando estiver tirando conclusões. Tá, eu vou explicar um pouco melhor isso aqui da forma como eu ensino. Vamos lá. Toda parábola tem um objetivo, tá? Toda parábola
tem um objetivo, tem uma lição. O que acontece, irmãos? Você tem que interpretar a parábola com foco em buscar essa lição. Os detalhes da parábola não precisam ter significados doutrinários, por exemplo. Veja, nenhuma parábola tem compromisso em ter todos os seus detalhes com significado de uma doutrina, por exemplo. Ela não precisa ter significado cada detalhe. Por que isso? Por exemplo, ele vai explicar sobre... Eu vou contar aqui a história dos 3 porquinhos. Veja, eu tenho um objetivo nessa história. Eu tenho uma lição de moral na história dos 3 porquinhos. E para eu te dar essa lição de moral, eu começo a inserir elementos na história. Eu tenho que colocar um contexto, eu tenho que falar de materiais, eu tenho que colocar animais em cena, eu falo de materiais ali, de construção. Então, veja, o objetivo tem uma lição, a história dos 3 porquinhos. Agora, eu não preciso falar o seguinte, porque tijolo significa a solidez do Espírito Santo, areia significa tal coisa, e madeira significa lá, porque Deus usou a madeira para fazer a Arca da Aliança, mas não sei o quê. Não, então assim, não extrapole, tome cuidado com isso. Porque o detalhe do filho pródigo, né? Quando a Bíblia relata que ele desejava se alimentar com as bolotas que os porcos comiam. Eu já vi teses inteiras sendo traçadas afirmando que o sujeito comia comida de porco, e inclusive dormia com porco. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele estava num estado de miséria, que esse é o importante, ele estava no estado de miséria, a ponto de desejar se alimentar de bolotas. Sim. E a Bíblia não afirma que ele comia comida junto com o porco, ou que dormia, ou nada disso. Mas alguns pregadores extrapolam, vão entendendo o isqueiro. Exatamente. Então, irmãos, realmente a gente não pode querer extrair significado de cada detalhezinho, porque não era o intuito da parábola, ok? Não era o intuito da parábola. Isso acontece, eu falo lá em Romanos, por exemplo, em Romanos capítulo 7, Paulo faz uma analogia. Ele usa uma mini parábolazinha. Ele fala que assim como a mulher, né, quando o marido morre, ela está livre para se casar com outro marido e ela não comete adultério por isso, então a viúva tem o direito de se casar novamente, não é pecado. E aí ele vai e tira uma conclusão. Assim, né, assim somos nós, que nós morremos em Cristo para a lei, para pertencermos a outro, isto é, Jesus Cristo. E aí fica uma questão seguinte, na história que Paulo conta, ele fala o seguinte, que o marido morreu, então a mulher pode ser de outro. Mas na hora que ele vai aplicar a historinha dele, ele diz que nós morremos em Cristo e agora nós morremos para a lei, para pertencermos a Cristo. E aí já houve muita discussão teológica e falaram que Paulo errou, que Paulo não é inspirado por Deus porque tem erros. E eles usam esse texto, por exemplo, porque no início ele vira e fala que o marido morreu, e depois na aplicação ele fala que é a mulher que morreu. Ou seja, há uma incoerência. Mas a gente tem que entender que não é uma incoerência, porque toda parábola tem um objetivo. Qual que era o objetivo? Que a morte, objetivo naquele caso lá, ele está querendo dizer que a morte gera alterações legais. Então, é pecado eu casar com outro, mas se o meu marido morrer, eu posso casar. Então, gera mudanças, gera mudanças legais. Era isso que Paulo queria usar
Essa era a lição que Paulo estava extraindo daquele exemplo. Então, irmãos, cuidado aí com as parábolas. 17, já estamos aí, já vou acabar logo, pessoal. Vamos só terminar aqui essa parte. Interprete as palavras dos profetas no seu sentido comum, literal e histórico, a não ser que o contexto ou a maneira como se cumpriram indiquem claramente que tem sentido simbólico, tá? Deixa eu ver aqui, o cumprimento delas pode ser por etapas, cada cumprimento sendo uma garantia daquilo que há de seguir-se. Nossa, muito legal esse princípio, viu? Muito legal esse princípio aqui. Por exemplo, irmãos, vamos lá. Deixa eu tentar explicar aqui para vocês isso. Eu dei aula disso ontem em Romanos. Eu usei um exemplo que cabe muito bem aqui. Por exemplo, Deus disse para a serpente lá em Gênesis 3 o seguinte: olha, da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente e esta lhe ferirá o calcanhar. Aí, olha só, então, veja, se você ler literalmente, o que está falando? A mulher vai ter um filho e o filho vai derrotar Satanás. É isso que está sendo dito, é isso, tá? Está sendo dito é isso. Aí, beleza, Adão e Eva têm 2 filhos ali, Caim e Abel. Aí, Caim era um cara meio mau, e Abel era um cara, era um cara bom, era um menino bom. Sabe que esse menino bom? Era um menino bom. E aí, gente, eles fazem um sacrifício para Deus, e Deus aceita o sacrifício somente de Abel, vocês sabem da história. Gente, imagina se você fosse Satanás. Quando Satanás vê essa história ali, diante dos próprios olhos, o que Satanás pensou? Pensou que esse Abel deve ser o menino que vai me esmagar. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Satanás ficou confuso e deve ter pensado, olha, Deus falou que da mulher vai vir alguém que vai me esmagar. E aí ele vê 2 filhos, 2 sementes da mulher. Um era do diabo, o outro era um menino muito de Deus. E Deus aceita o sacrifício dele ainda. O que Satanás pensa? Esse cara vai me matar. E aí, então, o próprio Satanás vai lá, ele levanta o irmão dele para matar o Abel, ou seja, eu tenho que impedir isso. Eu tenho que impedir. Então, meus irmãos, veja, a promessa, ela não se cumpre naquele momento. Ela não se cumpre em primeiro momento. Ela vai se cumprindo ao longo da história. Veja, aí depois você tem Abraão, e Deus fala, Abraão, eu vou te dar um descendente, né? E através dessa obra que eu vou fazer, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. E veja, através de Isaac, que é filho da promessa, todas as famílias da terra foram abençoadas? Não. E aí, quer dizer que a promessa falhou? Não. É porque a promessa não termina em Isaac. A profecia não se conclui em Isaac. Né? Então, você vê depois Davi. Deus vira para Davi e fala, Davi, eu vou te dar um filho, um descendente, e ele para sempre estará no trono. O seu trono não terá fim. Muita gente... Então, qual que é a interpretação literal? Está falando de Salomão. Está falando de Salomão. Davi tem um filho, Salomão é o rei. Salomão constrói o templo. Porém, meus irmãos, ainda em vida, Salomão perde o trono. Absalão divide o reino. Então, o que você tem que entender? A promessa não se cumpriu plenamente em Salomão. Está falando de quem? Está falando de Jesus. Jesus é o filho da mulher, de Gênesis 3. Jesus é o descendente de Abraão, de Gênesis 12, de Gênesis 17. E Jesus é o filho de Davi, de 2 Samuel, capítulo 7. E por isso, então, que a genealogia de Jesus está em Mateus, capítulo 1. Por isso, só para isso. Para mostrar que ele é filho de Adão, que ele é filho
de Abraão, que ele é filho de Davi. Então, ele é o cumprimento definitivo da promessa. Então, muitas vezes, pessoal, as profecias elas vão se cumprindo aos poucos. Elas vão se cumprindo aos poucos. Outro exemplo aqui para a gente fechar a aula. Em Atos capítulo 2, Pedro vira e fala assim: isto é aquilo que fora predito por meio do profeta Joel. E o profeta Joel havia falado, o Espírito será derramado sobre toda a carne, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e parará, você já sabe a história. Deixa eu desligar o ar-condicionado aqui, que minha voz está indo embora. Gente, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. A promessa se concluiu em Pentecostes. Ela não se concluiu em Pentecostes. Veja, mas Pedro não disse, este é o cumprimento da profecia? Veja, nós temos que entender que é o início do cumprimento da profecia. Porque as profecias, muitas vezes, elas vão se cumprindo em partes, só que existe sim o cumprimento definitivo. E é o que Joel de fato disse, eis que nos últimos dias. E no mesmo contexto que o Espírito é derramado sobre toda a carne, ele fala que o céu se converterá em trevas, a lua em sangue, e virá o grande e terrível dia do Senhor. Então, o grande e poderoso avivamento começou em Pentecostes, mas ele se conclui, ele se completa, ele vai ao nível maior de todos, na iminência da vinda de Cristo. Na iminência da vinda de Cristo. Perto do grande e terrível dia do Senhor. Então, nós temos que ficar atentos a isso. Eu já vi uma analogia, que é o seguinte, o profeta, quando ele recebia uma visão de Deus, e ele profetizava, a gente tem que entender que é como se ele estivesse enxergando uma cadeia de montanhas. Tá? Então, eu estou aqui agora, e eu estou olhando lá para a Serra do Curral. Eu estou olhando lá para a Serra da Piedade, que dá para ver daqui de BH também. Lá longe. Aí, irmão, aqui de longe, eu acho que eu estou enxergando que uma montanha está do lado da outra. Mas quando você pega o carro e chega lá perto, você vê que, na verdade, tem uma, e depois tem outra, e depois tem outra, e depois tem outra. Elas estão uma atrás da outra, muitas vezes. Muitas vezes acontece isso. O profeta está enxergando de longe e ele profetiza como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Mas, às vezes, esse cumprimento vai se dando aos poucos, quando o tempo vai chegando. Por exemplo, Jesus, ele chega, né, quem viu aí The Chosen, eles mostram essa situação muito bem. Em The Chosen, Jesus ele chega e ele prega na sinagoga. E lá na sinagoga, Jesus vira e fala, ele lê Isaías, né? E ele vira e fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, aos contritos de coração, a libertar os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí, meus irmãos, Jesus para no meio do versículo. Se você for lá em Isaías, exatamente esse texto que Jesus leu, é estranho, porque ele para no meio do versículo e ele diz lá naquela sinagoga assim, hoje se cumpriu esta palavra. Por que ele parou no meio do versículo? Porque a continuação do versículo né, que virá também o dia do juízo. Né? Deixa eu até abrir o texto aqui. Deixa eu abrir o texto aqui. Para a gente orar aqui, para fechar a aula, que eu sei que o Samir acaba a aula mais cedo, eu acabo 9h30 só. Mas vocês estão mal acostumados aí, né? Deixa eu abrir aqui.
Hoje, eu não tô achando aqui agora, não. Minha Bíblia tá toda bagunçada aqui. É isso. Então, olha só. Ele coloca assim, né? Ele coloca assim, que ele declara que o ano aceitável do Senhor chegou. E a restante do versículo é, e o dia do juízo do nosso Deus. Então, irmão, por que ele terminou a pregação dele no meio? Porque ele diz o seguinte, Isaías enxergou de uma vez só, mas na verdade o cumprimento é aos poucos. Na primeira vinda eu concluo até aqui, a graça. Na segunda vinda eu já trago o juízo. Por isso que ele parou. Então, meus irmãos, vamos orar? Né? Eu creio que a gente já falou bastante coisa aqui, só para vocês verem. Ainda faltam ver, então, princípios históricos e princípios teológicos. Faltam apenas aqui, deixa eu ver, 3, são 7 princípios que faltam. E aí vocês voltam lá com o Samirzão. Beleza? Combinado? Vou passar para ele que a gente parou no 17. Já foi, então, princípios aqui básicos, princípios gramaticais. E eu queria perguntar, o que mais marcou você nessa aula? Alguém aí pode abrir o microfone e me contar para a gente orar? Eu gostei muito dos exemplos que estava errado, sabe? O contexto para a gente avaliar, isso não está certo, para entender melhor como deve ser, né? Como a gente deve observar o texto. Sim. Muito bom, irmão. Muito bom. Glória a Deus. Para mim, chamou muita atenção, que eu gostei, foi o princípio lá, o 7, né? Cada cristão tem o direito e a responsabilidade de investigar e interpretar pessoalmente a palavra de Deus. Isso aí falou muito ao meu coração, né? Chamou muito. Amém. Valeu, meu irmão. Bom demais. Glória a Deus. Gente, vamos embora. Vamos orar, então, para a gente fechar aqui. Feche seus olhos aí, né? Para o que você está fazendo aí, porque eu queria ministrar sobre a vida de vocês algo muito especial. Eu há cerca de 8 anos, eu oro quase todos os dias um texto da Bíblia, uma oração de Paulo em Efésios capítulo 1. E ele diz assim, eu oro para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, para que sejam abertos os olhos do nosso entendimento. Tem 8 anos que eu oro isso e eu gostaria de orar isso sobre vocês hoje. Repartir da parte de Deus espírito de sabedoria e revelação. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. E eu oro, Pai, para que, sobre os meus irmãos aqui, que os olhos do entendimento, os olhos do coração sejam iluminados agora. Assim como Paulo orou, derrama espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de Cristo. Pai, faz isso aqui nessa aula. Derrama aqui, Pai, que os nossos olhos sejam iluminados. Deus, que a gente possa compreender quem Jesus é, nós possamos compreender quem nós somos e qual é o propósito, qual é a missão, qual é o poder que está sobre nós, quais são as promessas que estão disponíveis, o que é para nós. Deus, nos livra de tropeçar na tua palavra, nos livra de tropeçar assim como muitos judeus tropeçaram na lei, tropeçaram no propósito da palavra. Nós não queremos ser assim, Pai, nós queremos sermos quebrantados mesmo com a tua palavra. Obrigado, Pai, que cada um aí tenha uma boa semana e que sejam ministros cada vez mais excelentes do Evangelho, que manejam corretamente a palavra da verdade e não tendo que se envergonhar. Essa é a nossa oração sobre a central, Pai. Aviva-nos mesmo e que cada um aqui, Pai, possa agora não precisar mais de nenhum mediador, mas que possa ir diretamente na palavra e extrair as pepitas preciosas do texto. Em nome de Jesus nós oramos. Amém?
Irmãos, fiquem Amém. com Deus. Deus abençoe. Amém. E até a próxima. Amém. Obrigada. Obrigada, Kim. Valeu, Amém, galera. amém, Tamo amém. junto. Valeu. Valeu demais.